Jesus está esperando por você nesta noite. Uma palavra profunda para descansar e dormir em paz. Você já se sentiu cercado pelo silêncio da noite, mas por dentro, uma tempestade não para de gritar. Já se deitou, mas não conseguiu descansar? As horas passam, os pensamentos aceleram, e parece que você está lutando uma guerra invisível, sozinho. Mas e se eu te dissesse que Jesus está agora mesmo esperando por você? Não é coincidência você estar aqui. Você não chegou neste vídeo por acaso. Existe um chamado suave, mas poderoso, vindo direto do coração de Deus. Ele conhece suas noites em claro, suas lágrimas escondidas, seu desejo profundo de paz. Esta é uma palavra urgente para você, que precisa de descanso, mas mais que isso, precisa de refúgio. Aqui, você não vai apenas ouvir algo bonito. Você vai encontrar direção, consolo, verdade. Esta noite pode ser o início de um novo tempo. Jesus está esperando, e Ele quer te encontrar agora. Antes de irmos adiante, faça algo simples, mas que pode tocar vidas. Clique em inscrever-se. Não é apenas um gesto digital, é um ato de fé. Ao se inscrever, você se une a uma comunidade que ora, crê e compartilha a palavra. Você ajuda esta mensagem a chegar a outras almas perdidas no meio da noite. Você pode ser o canal que Deus usa para confortar corações. E ao fazer parte disso, você também se alimenta diariamente de palavras que curam. Clique agora e prepare o seu coração, porque Deus tem algo para você nesta noite. O conflito invisível da alma. Você está cansado, mas não consegue descansar. Seu corpo pede repouso, mas sua mente corre como se estivesse em uma maratona. A alma geme em silêncio. Talvez hoje você tenha deitado desejando apenas dormir, mas o travesseiro, mais uma vez, se tornou um altar de angústia. Essa batalha que você enfrenta agora, ninguém vê. Não está nos exames médicos, não aparece em nenhum laudo. Mas ela é real. É o conflito invisível da alma. E muitas vezes, ele se intensifica à noite. É quando tudo silencia lá fora, que os gritos internos aumentam. Pensamentos que se repetem. Preocupações que invadem. Medos que não fazem sentido, mas insistem em ficar. E uma pergunta que parece ecoar sem resposta. Onde está Deus agora? Você pode até se sentir sozinho, mas escute com atenção. Você não é o único. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram noites como a sua. Davi, o rei segundo o coração de Deus, escreveu: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Salmo 6, 6. Jeremias, o profeta que chorava, clamou: Minha alma se lembra muito bem disso, e se abate dentro de mim. Lamentações 3:20. E talvez a sua alma esteja do mesmo jeito agora, abatida, exausta, sem forças para orar, mas querendo muito ser ouvida. É nessa hora que o inimigo das nossas almas tenta nos convencer de que é o fim, de que você vai continuar vivendo essas madrugadas de guerra, que você nunca mais vai dormir em paz. Mas essa é a voz da mentira. A verdade é outra. A verdade é que há um Deus que vê você nesse exato momento. Um Deus que sonda o seu interior, que recolhe cada lágrima, que conhece o peso do seu travesseiro. E esse Deus está dizendo agora: Filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca saí do seu lado. Você pode até ter perdido o sono, mas Deus não perdeu o controle. Enquanto você tenta entender o que está sentindo, o Espírito Santo já está operando dentro de você, tocando onde ninguém mais toca, indo até as feridas que você esconde até de si mesmo. Essa guerra invisível da alma não é sinal de fraqueza. É prova de que você ainda está lutando. E mais do que isso, é sinal de que o céu está prestes a intervir. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. E se ele é o príncipe, então a paz é um território sob seu domínio. E ele quer trazer esse território até sua mente e coração esta noite.
Talvez ninguém tenha orado por você hoje. Talvez você mesmo não tenha conseguido orar. Mas esta mensagem é sua oração. Esta palavra é o cuidado de Deus batendo à porta da sua alma. Não lute mais sozinho. Não esconda mais a dor. Jesus está esperando que você abra espaço para Ele entrar, não apenas na sua casa, mas no seu interior. Hoje, Ele quer vencer essa batalha com você. Hoje, Ele quer ser sua paz no meio do conflito. O exemplo de Jesus no meio da tempestade. Imagine a cena. O mar revolto, o vento uivando como uma fera indomável. As ondas cobrindo o barco como se quisessem engoli-lo. Pescadores experientes, acostumados com o mar, estão apavorados. Tudo parece perdido. E no meio daquele caos, Jesus está dormindo. Essa história está em Marcos, capítulo 4. Os discípulos, desesperados, acordam o mestre com uma pergunta que talvez você também esteja fazendo nesta noite. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Talvez você tenha feito essa oração com outras palavras, mas com o mesmo coração aflito. Senhor, o Senhor está me vendo aqui? Não se importa com essa tempestade que está tirando a minha paz. Mas Jesus não estava indiferente. Ele dormia porque tinha plena confiança. Ele descansava porque sabia quem estava no controle. O mesmo Jesus que dorme no meio da tempestade é o Jesus que se levanta no momento certo e diz: silêncio, acalme-se. E de repente, tudo se aquieta. O mar se curva, o vento obedece, a tempestade se cala. Essa história não é só sobre um barco e um mar. Ela é sobre você, sobre mim, sobre todos nós que em algum momento da vida nos sentimos naufragando no meio das madrugadas. Quantas vezes você se vê dentro de um barco chamado vida, tentando remar contra os ventos do medo, da ansiedade, da angústia, e quando parece que tudo vai afundar, Jesus parece em silêncio. Mas o silêncio dele nunca é ausência, é estratégia, é espera, é fé. Jesus dormia com a cabeça sobre uma almofada, em plena paz. E é isso que ele quer ensinar a você hoje: dormir, mesmo quando tudo parece ruir. A verdadeira paz não é a ausência de problemas. É a presença de Deus em meio aos problemas. E se Jesus está no barco da sua vida, então essa tempestade tem hora para terminar. O Salmo 121 diz: não dormitará o guarda de Israel. Ele nunca dorme, nunca cochila. Isso significa que enquanto você descansa, o céu está trabalhando. Talvez você esteja cansado de tentar remar com suas próprias forças. Está na hora de fazer o que os discípulos fizeram: clamar. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem forças. Apenas clame: Jesus, eu preciso que o Senhor se levante agora. E Ele vai. Ele vai acalmar o mar do seu coração. Ele vai silenciar os trovões da sua mente. Ele vai trazer bonança para a sua alma. Não importa o tamanho da tempestade. O que importa é quem está com você no barco. Você pode estar se sentindo pequeno, frágil, à deriva. Mas lembre-se, o Deus que controla os ventos está do seu lado. Sinta isso por um momento. Feche os olhos, respire fundo. Imagine-se naquele barco. Ouça o som das ondas. Veja o céu escuro. Sinta o medo. E agora? Veja Jesus se levantando, com autoridade nos olhos e ternura na voz, dizendo para dentro de você: silêncio. Acalme-se. E tudo muda. A tempestade que parecia invencível agora se torna um testemunho. O medo dá lugar à paz. E o pânico se transforma em confiança. Porque é isso que Jesus faz. Ele não apenas livra da tempestade, ele ensina a descansar dentro dela. Hoje à noite, o convite de Jesus para você é simples: descanse. Confie. Eu estou no barco. Você não precisa mais lutar sozinho. Não precisa mais tentar controlar tudo. Não precisa mais fingir que está tudo bem. Jesus está com você. E isso é tudo que você precisa para atravessar essa noite.
A oração que muda o ambiente. 3.500 palavras. Você já entrou em um quarto e sentiu um peso no ar? Um silêncio que não traz paz, mas inquietação? Já deitou-se na cama, apagou as luzes, mas sentiu que o ambiente ao seu redor continuava carregado, como se algo invisível te observasse, te cercasse, te pressionasse? Talvez você não consiga nomear, mas já percebeu que, à noite, muitas vezes o ambiente muda. E não estou falando do escuro ou do silêncio. Falo da atmosfera espiritual. O ambiente do seu quarto pode ser campo de batalha ou pode ser altar. Pode ser um campo onde pensamentos sombrios dominam ou um jardim onde o Espírito Santo passeia. A chave para essa transformação é a oração. Mas não qualquer oração. É uma oração feita com fé, com entrega, com verdade, com fome de Deus. E é sobre essa oração que vamos falar agora. Imagine o seguinte: você está sozinho no quarto. A luz está apagada. Há silêncio. Mas dentro de você há um clamor. Você talvez não consiga colocar em palavras, mas o coração está pedindo socorro. Nesse momento, você pode fazer algo que muda tudo. Você pode transformar o seu quarto em um altar. E não é difícil. Basta invocar o nome que está acima de todo nome, Jesus, e dizer: Senhor, este quarto é teu. Que tua presença habite aqui. Que tudo que não vem de ti se cale agora. Que o ambiente mude, que o ar se encha da tua glória. Essa simples oração pode abrir os céus, porque quando alguém ora com sinceridade, o céu não ignora. A Bíblia diz em Salmos 145:18: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você já se perguntou por que, às vezes, a paz não chega mesmo após várias tentativas de descanso? Talvez você ainda não entregou o ambiente ao Senhor. Você pode mudar isso agora. Feche os olhos e diga: Jesus, entra neste quarto, reina aqui. Que os anjos do Senhor se acampem ao redor desta cama. Que a paz que excede todo entendimento tome este lugar. Sinta, respire, perceba. Há algo mudando. A cortina pode não se mexer. O vento pode não soprar. Mas no mundo espiritual, anjos estão se posicionando. O Espírito Santo está se aproximando. A atmosfera está se purificando. Quando você ora, você não está apenas falando. Você está liberando o poder de Deus no ambiente. A oração muda o ar, muda o cheiro, muda o som. Já percebeu que há músicas que carregam paz? É porque elas carregam presença. A oração faz o mesmo. Ela enche o quarto com a presença daquele que é a própria paz. Você pode começar orando com palavras simples, como essas: Senhor, minha alma está inquieta, mas eu me achego a ti. Entra neste quarto agora. Que os meus pensamentos se calem. Que o teu espírito governe. Sabe o que acontece quando essa oração é feita com fé? O ambiente responde. O medo perde força. A ansiedade diminui. A mente desacelera. O corpo começa a relaxar. E a alma encontra abrigo. A Bíblia nos mostra isso. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos. Era meia-noite. Correntes nos pés, feridas no corpo, escuridão ao redor. Mas o que eles fizeram? Oraram. E cantaram louvores. E a Bíblia diz que houve um terremoto. As cadeias se quebraram. As portas se abriram. A oração deles mudou o ambiente. Se a oração feita em uma prisão foi capaz de abrir portas e quebrar correntes, imagine o que ela pode fazer no seu quarto, no seu coração, na sua mente. Transforme seu quarto em um altar. Você não precisa de velas, incensos, símbolos. Você precisa de sinceridade, precisa de entrega, precisa de fé. Diga agora: Jesus, eu te convido. Não como hóspede, mas como dono deste lugar. Toma este ambiente. Reina aqui. Que todo o mal se cale. Que toda a escuridão recue. Que a tua luz brilhe neste quarto. E enquanto você ora, creia. Algo está mudando. A Bíblia diz em João 14:27,
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não é natural. Ela é sobrenatural. Ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. E ela começa com a oração. Você pode orar assim: Espírito Santo, toma cada canto deste quarto. Passa pelas paredes. Entra nos meus pensamentos. Me envolve com a tua paz. Me cobre com teu manto. Você sentirá um calor, uma leveza, uma quietude. Não é imaginação. É presença. A presença de Jesus não precisa ser explicada. Ela é sentida. E quando ela entra, tudo muda. Talvez hoje você precise apenas disso. Não de uma resposta, não de uma cura, não de um milagre, mas de presença, de paz. De Jesus sentado à beira da sua cama, dizendo: Estou aqui, eu cuido de você. Ore. Não com fórmulas, não com repetições. Ore com o coração. Fale com Deus como quem fala com um pai. E diga: Pai, meu coração precisa de ti. Meu espírito clama por ti. Este quarto é teu. Este silêncio é teu. Reina aqui e dá-me descanso. E você verá. O ambiente vai mudar, porque o Espírito Santo responde a orações feitas com verdade. E onde ele entra, o mal não permanece. Transforme seu quarto em um altar. Transforme seu silêncio em um cântico. Transforme sua noite em uma vigília de paz. E quando você acordar, saberá: Deus esteve aqui. As promessas de proteção espiritual. Quando a noite chega e o silêncio toma conta da casa, muitos corações também se silenciam. Não por escolha, mas por medo. Medo do que não se pode ver, do que já se sentiu antes, do que ainda não se sabe nomear. É nesse momento, quando a alma está mais vulnerável, que as promessas de Deus precisam ser lembradas, proclamadas, vividas. Talvez você já tenha se deitado em noites como essa, sentindo um peso no ambiente, como se algo estivesse ali, mesmo que os olhos não vejam. Talvez você já tenha fechado os olhos com o coração acelerado, com a mente atormentada por pensamentos escuros, com a sensação de que está lutando contra algo invisível. E a verdade é: você está. Há uma batalha espiritual em curso, mas você não está sozinho. Há promessas sobre sua vida. Promessas de proteção, de abrigo, de livramento. O Salmo 91 é uma dessas promessas eternas. Ele não foi escrito para ser apenas recitado como um ritual. Ele é uma declaração de posição espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Não é apenas quem visita, mas quem habita. Quem faz do esconderijo de Deus o seu lugar constante. Quem decide repousar ali noite após noite, mesmo quando o medo tenta expulsar a paz. Este esconderijo não é um lugar físico. Não está em templos, nem em muros, nem em paredes. Está na presença de Deus. Está no coração entregue, na confiança absoluta. Está na entrega feita em oração antes de dormir, quando você diz: Senhor, a noite chegou, mas eu estou contigo. Guarda meu sono, minha casa, minha mente. É nesse lugar espiritual que as promessas se manifestam. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa é uma promessa de proteção em meio ao caos. Uma garantia divina de que, mesmo que o mal rodeie, ele não toca aquele que está guardado por Deus. E a promessa continua: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Você não vê, mas há uma atividade intensa no mundo espiritual. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. É um acampamento, uma vigília celeste, uma escolta divina. Quando você ora antes de dormir, quando você se entrega, quando você declara sua fé, você está ativando essa promessa. Deus envia os seus anjos. Eles não apenas observam,
Eles intervêm. Eles se posicionam. Eles bloqueiam o avanço do mal. E se ainda houver dúvida, o Salmo 4,8 é direto. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A paz não é uma ausência de problemas. É uma presença. A presença de Deus no quarto, na alma, na atmosfera. Você pode transformar seu quarto em um esconderijo do Altíssimo. Não com decorações, mas com oração. Não com velas, mas com a palavra. Não com música ambiente, mas com fé. Cada canto do seu quarto pode ser consagrado. Cada travesseiro, cada fresta de luz, cada sombra pode ser envolvida pela presença daquele que é luz. Há um segredo que muitos ignoram. A noite não é apenas o fim do dia. Biblicamente, é também o início do novo. Em Gênesis, quando Deus cria, está escrito: "E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia." Ou seja, o novo dia começa à noite. É por isso que o inimigo ataca tanto nesse horário, porque ele sabe que é um tempo de começos. Mas Deus também sabe disso, e é por isso que ele libera proteção. Antes de dormir hoje, diga com confiança: Senhor, eu habito no teu esconderijo. Eu recebo tua sombra. Eu aceito tua paz. Eu declaro que anjos estão ao meu redor. Eu não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, porque tu estás comigo. E então descanse. Respire fundo. Permita que o corpo se renda ao sono, porque a alma está segura. Não apenas segura em um conceito espiritual, mas em uma promessa ativa. O Deus que não dorme está velando por você. Que seu sono hoje seja mais do que repouso, que seja um sinal da sua confiança, um ato profético de entrega, uma declaração silenciosa de fé. O Senhor me guarda. O Senhor me sustenta. O Senhor me protege. E com Ele eu posso descansar em paz. Quando Deus fala no sono, talvez você ache que dormir é apenas uma pausa biológica, uma necessidade física depois de um dia longo e cansativo. Mas, biblicamente, o sono sempre foi mais do que isso. O sono é, muitas vezes, um ambiente espiritual. Um espaço onde o céu toca a terra sem barulho, sem testemunhas, sem distrações. Apenas você e Deus. Deus fala enquanto você dorme. Essa é uma verdade profunda que muitos ignoram. Mas hoje, você vai entender que até quando seus olhos estão fechados, os olhos de Deus estão abertos, trabalhando, ministrando, revelando. Jacó estava fugindo. Era noite. Estava sozinho, com medo, em um lugar desconhecido. E o que ele fez? Deitou-se sobre uma pedra. E ali, no deserto, Deus abriu o céu sobre sua vida. Ele viu uma escada que tocava o céu, anjos subindo e descendo, e a voz de Deus ecoando promessas eternas. Quando acordou, assustado, ele disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Gênesis 28:16. Talvez você tenha se deitado em um lugar frio, com uma alma abatida, com pensamentos angustiados. Talvez você tenha dormido com medo. Mas a palavra de Deus te garante: o Senhor está nesse lugar. Ele está nesse quarto. Ele está nesse momento. Mesmo que você não perceba, Ele está falando. Você lembra de José? Um jovem rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido por aqueles que prometiam ajuda. E mesmo assim, Deus falava com ele, em sonhos. Deus usou os sonhos para mostrar seu destino, seu chamado, sua promessa. Os sonhos de José não foram invenções da mente, foram mensagens do céu. Deus não mudou. Ele ainda fala com aqueles que o buscam. E muitas vezes, Ele escolhe o sono porque é ali que estamos mais vulneráveis, mais sinceros, mais receptivos. O corpo descansa, mas o espírito ouve. Daniel foi outro homem visitado em visões noturnas. Enquanto o mundo dormia, Deus lhe mostrava o futuro, os reinos, os acontecimentos espirituais. Durante a noite, tive uma visão. E eis que com as nuvens do céu vinha um como o Filho do Homem.
Daniel 7:13. Visões noturnas não são coisas do passado. Elas ainda acontecem. A ciência tenta explicar os sonhos como fruto da mente, da memória, do inconsciente. Mas a Bíblia mostra que sonhos também podem ser cartas do céu. E o que você faz com essas cartas determina o quanto você vai entender da direção divina para a sua vida. Mas por que Deus fala no sono? Porque o sono é um estado de entrega, de vulnerabilidade. Quando você dorme, você não tem controle. E é justamente quando você solta o controle que Deus assume o comando. Talvez você tenha sonhado algo que não entendeu. Ou talvez nem lembre do sonho, mas sentiu algo diferente ao acordar. Isso é o Espírito testificando que o céu falou, que algo foi liberado sobre sua vida, que uma resposta veio. Agora, ouça isso com atenção. Nem todo sonho é de Deus, mas todo sonho pode ser levado a Deus. Ore, pergunte, peça discernimento, porque o mesmo Deus que fala também interpreta. Você pode dizer agora: Senhor, fala comigo mesmo enquanto durmo, que meu espírito esteja sensível, que minha alma esteja aberta, que meus ouvidos espirituais estejam atentos. E ele vai ouvir. Lembre-se de Samuel, um menino, servia no templo, e numa noite, quando tudo estava quieto, ele ouviu uma voz. Samuel. Ele pensou que fosse o sacerdote Eli, mas era Deus. E quando finalmente entendeu, respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Essa é a resposta que Deus espera de você esta noite. Fala, Senhor, eu estou ouvindo. Você pode não ver nada, pode não sentir nada, mas se você disser isso com sinceridade, o céu se move. Os sonhos não são só para revelar. Eles também confortam, corrigem, restauram, reavivam a esperança. Davi disse: Bendirei ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam à noite. Salmo 16:7. Deus aconselha durante a noite. Ele instrui, ele guia. E isso é um convite, uma promessa, um presente. Talvez você ache que não merece que Deus fale contigo, que não é espiritual o suficiente, que falha demais. Mas lembre-se, Deus falou com Jacó no momento de fuga, com José em meio ao abandono, com Daniel em meio ao cativeiro, com Samuel ainda menino. Deus não fala com quem é perfeito. Ele fala com quem está disposto. Hoje, entregue sua noite ao Senhor. Peça que Ele fale, que Ele ministre, que Ele mostre. E mesmo que você não compreenda tudo agora, a semente da palavra estará plantada em seu espírito. Antes de dormir, ore assim: Senhor, eu te entrego meus sonhos. Fala comigo, corrige-me, guia-me, consola-me. Que minha cama seja um altar, que o meu travesseiro seja um lugar de encontros contigo, que os anjos estejam ao meu redor, que tua presença me envolva e que eu acorde com teu toque e tua direção. Essa é a verdade. Deus fala. E nesta noite, Ele está esperando que você se disponha a ouvir. Feche os olhos com essa consciência. O céu não dorme. E enquanto você descansa, Deus pode estar preparando a resposta que você tanto esperava. Você está pronto para ouvir? Então diga com fé: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. A resposta para os que choram de madrugada. Você já se deitou com os olhos ardendo de tanto chorar? Já encarou o teto escuro do quarto enquanto o travesseiro se tornava confidente das suas dores mais profundas? Muitos chamam isso de insônia. Mas há um nome mais profundo. É o clamor da alma. É a oração sem palavras. São lágrimas que sobem ao céu, como gemidos que o Espírito traduz em intercessão. A Bíblia conta a história de uma mulher que viveu isso. Seu nome era Ana. Ela era estéril, humilhada, esquecida aos olhos humanos, mas profundamente observada pelos olhos de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 1, vemos um dos encontros mais sinceros entre um coração despedaçado
e um Deus atento. Ana se levantou numa madrugada como tantas outras. Mas naquela noite, ela fez algo diferente. Ela se aproximou do templo e, com o coração pesado, não gritou, não exigiu, não fez promessas vazias. Ela simplesmente chorou. Ela moveu os lábios sem emitir som. Suas palavras eram suas lágrimas. Sua voz era sua dor. E seu altar era o chão onde se ajoelhou. E Deus ouviu. Porque Deus entende o que os homens não conseguem interpretar. Eli, o sacerdote, viu Ana e pensou que ela estivesse embriagada. Porque é assim. O mundo não entende as orações silenciosas. Não compreende quem ora chorando. Mas Deus compreende. Ele vê o invisível. Escuta o que ninguém diz. Percebe o que o coração não consegue colocar em palavras. Você, que está ouvindo essa mensagem agora, talvez esteja vivendo uma madrugada como a de Ana. Talvez ninguém saiba o que você está sentindo. Talvez você já tenha tentado explicar, mas as pessoas não compreendem. Mas saiba, o céu está mais atento do que nunca. Há um Deus que recolhe cada lágrima como uma semente de fé, e Ele não despreza quem se derrama em sua presença. Ana, depois de chorar, não recebeu seu milagre de imediato. Mas algo mudou. A Bíblia diz que, depois de orar, ela levantou-se, comeu e seu semblante já não era o mesmo. Porque quando derramamos a alma diante de Deus, a resposta não é só a bênção, é a transformação interior. É a paz que antecede o milagre. É a certeza de que fomos ouvidos, mesmo quando nada ainda mudou ao redor. É saber que há um Deus que recolhe as lágrimas da madrugada e as transforma em colheitas de alegria. Quantas vezes você já tentou dormir com o coração apertado? Quantas noites você já se deitou se perguntando: será que Deus está me ouvindo? A resposta é: sim. Sim, Ele ouve. Sim, Ele vê. Sim, Ele está perto. Salmo 56, 8 diz: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que nenhuma lágrima se perde. Nenhuma oração é ignorada. Nenhum lamento é desperdiçado. E se você tem chorado na madrugada, saiba, o dia está para nascer. E com ele virá a resposta. A madrugada pode ser o momento da dor, mas também é o terreno do milagre. Foi de madrugada que Ana orou. Foi de madrugada que Paulo e Silas louvaram. Foi de madrugada que Jesus orou no Getsêmani. Foi de madrugada que os céus se abriram sobre o campo e os pastores ouviram dos anjos. Nasceu o Salvador. Deus age quando tudo está quieto. Deus responde quando ninguém mais está por perto. Ele vem como um sopro suave, como um bálsamo invisível, como uma presença que abraça sem tocar fisicamente. Agora, eu quero que você faça o que Ana fez. Não precisa dizer palavras bonitas. Apenas derrame o coração. Você pode estar em silêncio, mas Deus está ouvindo. Pode estar cansado, mas Deus está tocando você. Pode estar sem forças, mas Ele é a sua força. Enquanto você ouve esta mensagem, algo começa a mudar. A atmosfera do seu quarto já não é a mesma. O ambiente se enche da presença de Jesus, que diz: Eu vi o teu choro, eu escutei o teu clamor, e eu estou aqui. Não importa quantas noites você chorou sozinho. A partir de hoje, você não estará mais só. O mesmo Deus que visitou Ana está visitando você agora. E Ele sussurra ao seu coração: Acalma-te, confia, eu estou cuidando de tudo. Faça essa oração, ainda que em pensamento. Senhor, eu não tenho palavras, tenho apenas lágrimas, mas entrego a Ti meu coração. Não suporto mais fingir força. Estou cansado, estou esgotado, mas ainda creio que Tu estás comigo. Ainda creio que Tu podes transformar minhas madrugadas. Recebe meu clamor. Visita minha alma. E se for da Tua vontade, realiza o impossível. Mas mesmo que a resposta demore, que eu nunca perca a fé de que o Senhor está ao meu lado. Em nome de Jesus. Amém.
Deus não se move por performance. Ele se move por sinceridade. Não se preocupe com o quanto você ora. Preocupe-se com a entrega. Ana entregou. E Deus transformou. O milagre veio. O filho veio. Samuel nasceu. Mas o que mais importa é que Ana foi vista. Você também é. Mesmo agora. Mesmo nesse momento em que pensa que ninguém entende sua dor. O céu entende. O céu te vê e a resposta virá. Não como você espera, mas como Deus sabe que é melhor. E isso basta. Porque quando confiamos em Deus, até o silêncio dele traz consolo. Agora, apenas respire fundo. Sinta essa presença. Deixe-se ser envolvido por essa paz. E lembre-se, mesmo que você chore, o seu choro tem destino. Ele sobe ao céu e volta como resposta, como consolo, como milagre. O convite de Jesus para o descanso. Você já parou para pensar na diferença entre dormir e descansar? Muitos adormecem por exaustão, mas acordam ainda mais cansados. Fecham os olhos à noite, mas continuam lutando batalhas internas. O corpo repousa, mas a alma grita. A mente não silencia. O coração não encontra abrigo. Jesus conhece esse tipo de cansaço. Ele não está falando apenas de fadiga física. Ele fala daquele cansaço que não se resolve com horas de sono, do peso que não se mede em quilos, da angústia que não se explica com palavras. É por isso que, em Mateus 11:28, ele faz um convite que atravessa gerações. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para você. Sim, você que está ouvindo agora. Você que tenta parecer forte, mas está desmoronando por dentro. Você que carrega responsabilidades, culpas, frustrações, traumas, perdas. Jesus está te chamando. Não para uma religião, não para um esforço maior, mas para o descanso. O verdadeiro descanso. Ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para a alma. Não é o travesseiro que traz isso, nem a ausência de problemas. É a presença de Jesus. Você pode estar em um lugar barulhento, confuso, cheio de tarefas, e ainda assim estar em paz. Porque a paz não é ausência de guerra. É a certeza de que Jesus está no barco, como já vimos no capítulo anterior. E ele continua no barco, mesmo quando tudo parece fora de controle. Mas é preciso aceitar o convite. É preciso se entregar. É preciso dizer: Jesus, eu não aguento mais carregar isso sozinho. E quando você faz isso, algo muda. Você não perde suas responsabilidades, mas recebe graça para lidar com elas. Você não é retirado das lutas, mas recebe forças para vencê-las. Jesus não promete uma vida sem tempestades, mas promete estar com você em cada uma delas. E quando Ele está presente, até o vale mais escuro se torna caminho de aprendizado e crescimento. Jesus quer ser mais do que um refúgio de emergência. Ele quer ser seu lugar de descanso diário, seu abrigo, seu consolo, seu pastor. Como Davi declarou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. É isso que Jesus faz. Ele refrigera a alma. Ele renova as forças. Ele te devolve o que o mundo tenta roubar. A capacidade de confiar, de respirar fundo e dizer: está tudo sob controle, porque Jesus está comigo. Mas isso exige uma decisão. A decisão de confiar, de abrir mão do controle, de admitir: Senhor, eu preciso de Ti. Mais do que de qualquer resposta, eu preciso da Tua presença. Jesus não resiste a esse tipo de entrega. E quando você se entrega, Ele vem. E quando Ele vem, o descanso chega. Não importa o que você esteja enfrentando agora. Jesus quer entrar nesse quarto, nessa madrugada, nessa alma cansada, e dizer: Filho, filha, eu estou aqui.
Deixa eu cuidar de você. Deixa eu tirar esse peso. Deixa eu acalmar esse coração. Você pode fechar os olhos agora e dizer: Jesus, eu aceito o teu convite. Eu venho a ti. Cansado, sim. Sobrecarregado, sim. Mas com fé suficiente para crer que o teu descanso é real. Toma o meu coração. Acalma a minha mente. Guia meus pensamentos. Me ensina a descansar, não só a dormir. Eu me rendo, porque só em ti encontro paz. Amém. É assim que começa o descanso, com uma entrega. E quanto mais você entrega, mais leve fica, mais livre, mais em paz. Agora, imagine Jesus sentando ao seu lado, no escuro do quarto, colocando a mão sobre o seu coração e dizendo: você pode descansar. Eu estou aqui. Você não precisa mais lutar sozinho. Eu sou o teu pastor. Eu cuido de você. E nada, absolutamente nada, vai te tirar da minha mão. Essa é a promessa. Esse é o convite. E essa é a verdade que muda tudo. Se essa palavra falou com você, comente agora. Minha noite agora pertence a Jesus. Simples assim. Escreva isso nos comentários como um ato de fé. Não é apenas uma frase. É uma declaração espiritual. É uma aliança com o descanso que vem do alto. É dizer: Senhor, essa noite é tua. Meu sono é teu. Meus sonhos te pertencem. E se você ainda não fez isso, eu te convido, agora com o coração aberto, a se inscrever neste canal. Clique em inscrever-se. Isso não é só um botão. É um gesto de confiança. É como acender uma luz em meio à escuridão. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero mais da palavra. Eu quero caminhar mais perto de Deus. Eu quero viver uma vida cheia da sabedoria do alto. E sabe o que acontece? Você não caminha mais sozinho. Você se torna parte de uma comunidade de fé, de oração, de esperança. Cada vídeo, cada mensagem aqui é preparado em oração para alcançar corações como o seu. Então se inscreva, curta este vídeo e compartilhe com alguém que está precisando descansar também. Você pode ser a resposta de oração de alguém nesta noite. Talvez alguém que está chorando em silêncio agora e que vai encontrar alívio através desta palavra. Não guarde essa bênção só para você. E agora, respire fundo. Feche os olhos. Deixe a paz do Senhor invadir este lugar. Sinta a presença dele. Sinta a leveza. Sinta o amor. Você não está mais sozinho. Jesus está com você. Jesus é o dono do seu sono, da sua casa, da sua alma. Que ele te abrace nesta noite com a paz que excede todo o entendimento. Durma bem. Durma em paz. Boa noite. Que Jesus seja o dono do seu sono, da sua casa, da sua alma.